A Bíblia se destaca como um farol de inspiração e uma fonte de fascínio sem fim. É um livro que transcendeu o tempo e a cultura. Suas palavras ecoaram através dos séculos. A Bíblia é uma tapeçaria complexa de história, poesia, lei e profecia. É uma prova da busca do espírito humano por significado e conexão com o divino. A influência da Bíblia é inegável. Ela moldou a arte, a literatura, a música e o direito. Suas histórias têm proporcionado consolo em tempos de desespero. Seus ensinamentos desafiaram a injustiça. No entanto, apesar de toda a sua familiaridade, a Bíblia permanece um livro envolto em mistério. Para realmente entender a Bíblia, devemos embarcar em uma jornada. Devemos viajar de volta às suas origens antigas. Devemos explorar a vida das pessoas que escreveram suas palavras e as culturas que moldaram sua mensagem. Esta é uma jornada de descoberta, uma busca para desvendar os segredos e histórias por trás do livro mais influente do mundo. Muito antes da Bíblia existir na forma escrita, suas histórias eram passadas de geração em geração, oralmente. Imagine contadores de histórias reunidos em volta de fogueiras bruxuleantes, cativando seu público com contos da criação, alianças e profetas corajosos. Essas tradições orais eram a alma das comunidades antigas, preservando sua história, crenças e valores. Nos desertos do Oriente Médio, onde a memória era primordial, essas histórias eram cuidadosamente memorizadas e recitadas. Cada geração adicionava suas próprias interpretações, tecendo uma rica tapeçaria de fé e tradição. Com o passar dos séculos, essas narrativas começaram a assumir uma aura sagrada. O poder dessas histórias residia não apenas em seu conteúdo, mas também em sua capacidade de conectar as pessoas a algo maior do que elas mesmas. Elas falavam de um Deus que estava profundamente envolvido na história humana. Esses contos ofereciam esperança em tempos de adversidade e orientação para uma vida justa. No entanto, à medida que as sociedades evoluíram e a alfabetização se espalhou, a necessidade de preservar essas histórias sagradas de forma mais permanente tornou-se cada vez mais importante. A transição da tradição oral para o texto escrito marcou um momento crucial na história da Bíblia, permitindo que sua mensagem transcendesse as limitações do tempo e da memória. Pense nos trovadores e contadores de histórias da nossa própria cultura, como os repentistas nordestinos, que mantinham viva a história e a tradição através da palavra falada. O Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia cristã, é uma coleção de textos escritos ao longo de séculos. Imagine escribas copiando meticulosamente pergaminhos à mão, preservando as palavras sagradas para as gerações futuras. Esses textos contam a história dos israelitas, sua aliança com Deus e sua jornada por triunfos e tribulações. O Antigo Testamento é uma tapeçaria complexa de diferentes gêneros. Ele abrange lei, história, poesia e profecia. Em suas páginas, encontramos figuras imponentes como Moisés, o legislador que liderou seu povo para fora da escravidão no Egito. Encontramos Davi, o menino pastor que se tornou rei, e os profetas que falaram a verdade ao poder, desafiando a injustiça e clamando por justiça. A formação do Antigo Testamento foi um processo gradual, com diferentes comunidades adicionando seus próprios escritos sagrados à coleção. Foi um esforço colaborativo que durou gerações, refletindo as diversas experiências e crenças do povo judeu. O Antigo Testamento é uma prova do poder duradouro da fé. É uma história de resiliência, esperança e da busca incessante por significado em um mundo frequentemente repleto de incertezas. Séculos depois que as últimas palavras do Antigo Testamento foram escritas, um novo capítulo na história da Bíblia começou a se desenrolar. Este capítulo centrou-se em um homem chamado Jesus, nascido em Belém e criado em Nazaré. A vida e os ensinamentos de Jesus impactariam profundamente o curso da história, inspirando uma nova fé que se espalharia por todo o mundo. Jesus foi um professor carismático que cativou seus ouvintes com sua mensagem de amor, perdão e compaixão. Ele falou de um Deus que não era distante e crítico, mas sim um Pai amoroso que se importava profundamente com todos os seus filhos.
Ele desafiou as autoridades religiosas e políticas de sua época, clamando por justiça e misericórdia para os pobres e marginalizados. Os ensinamentos de Jesus ressoaram com muitos que foram atraídos por sua mensagem de esperança e amor radical. Ele realizou milagres de cura, demonstrando sua compaixão pelos doentes e sofredores. Ele reuniu um grupo dedicado de seguidores, conhecidos como discípulos, que continuariam sua mensagem após sua morte. A vida de Jesus terminou tragicamente em uma cruz romana. No entanto, seus seguidores acreditavam que sua morte não era o fim, mas sim o começo de uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Sua ressurreição dos mortos tornou-se a pedra angular de sua fé, um testemunho de sua divindade e da promessa da vida eterna. Seção 5. Os Evangelhos, espalhando a palavra em tempos de perseguição. Após a morte e ressurreição de Jesus, seus seguidores, cheios do Espírito Santo, se espalharam por todo o Império Romano, compartilhando a mensagem transformadora de seu Salvador ressuscitado. Esses primeiros cristãos enfrentaram intensa perseguição, tanto das autoridades romanas, quanto dos líderes judeus, que viam suas crenças como uma ameaça à ordem estabelecida. Em face do perigo e da incerteza, as histórias da vida, ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus foram cuidadosamente preservadas e compartilhadas oralmente entre as crescentes comunidades cristãs. Esses relatos, conhecidos como os Evangelhos, tornaram-se o fundamento do Novo Testamento. Os Evangelhos, escritos décadas após a morte de Jesus, oferecem 4 perspectivas únicas sobre sua vida e ensinamentos. Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um com seu próprio estilo e ênfase, pintaram um retrato vívido de Jesus como o Messias, o Filho de Deus, que veio para redimir a humanidade do pecado e oferecer o dom da vida eterna. Os Evangelhos não eram simplesmente relatos biográficos, eles foram escritos com um propósito teológico. Eles visavam convencer seus leitores de que Jesus era o Messias tão esperado, o cumprimento da profecia judaica. Eles proclamaram uma mensagem de esperança e salvação através da fé em Jesus Cristo. Seção 6. Do manuscrito à imprensa. Uma revolução no acesso. Durante séculos, o acesso à Bíblia se dava principalmente por meio de manuscritos copiados meticulosamente à mão por escribas em mosteiros. Esses manuscritos, muitas vezes belamente iluminados, eram preciosos e raros, disponíveis apenas para a elite que sabia ler e podia comprá-los. A invenção da imprensa no século XV revolucionou a forma como a Bíblia era produzida e disseminada, tornando-a acessível a um público mais amplo do que nunca. A imprensa de Johannes Gutenberg, com seus tipos móveis, permitiu a produção em massa de livros, incluindo a Bíblia. A imprensa teve um profundo impacto na disseminação do cristianismo. A Bíblia, antes um tesouro raro e caro, tornou-se mais acessível e disponível para a pessoa comum. Essa acessibilidade alimentou as chamas da Reforma Protestante, à medida que reformadores como Martinho Lutero desafiavam a autoridade da Igreja Católica e enfatizavam a importância do estudo individual da Bíblia. A imprensa democratizou o conhecimento e capacitou os indivíduos a se envolverem diretamente com as Escrituras, levando a uma compreensão mais profunda e uma experiência de fé mais pessoal. Seção 7. Uma tapeçaria global. A Bíblia em tradução. De seus humildes começos no Oriente Médio, a Bíblia embarcou em uma jornada extraordinária, através de línguas e culturas, tornando-se o livro mais traduzido da história da humanidade. Essa disseminação global da Bíblia é um testemunho de seu poder duradouro e sua capacidade de transcender barreiras culturais e linguísticas. A tradução da Bíblia para diferentes idiomas foi uma tarefa complexa e desafiadora. Os tradutores enfrentaram o desafio assustador de transmitir as nuances do hebraico, aramaico e grego antigos para idiomas com diferentes estruturas gramaticais e contextos culturais. O objetivo era tornar a Bíblia acessível às pessoas em suas próprias línguas.
permitindo que elas se envolvessem com sua mensagem de forma significativa. A tradução da Bíblia para o inglês, principalmente a versão King James, teve um profundo impacto na literatura e cultura inglesa. William Shakespeare, John Milton e inúmeros outros escritores se inspiraram em sua linguagem, imagens e temas. A influência da Bíblia na literatura inglesa é imensurável. Hoje, a Bíblia está disponível em milhares de idiomas, garantindo que sua mensagem de esperança, fé e amor continue a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida. No Brasil, temos a tradução de João Ferreira de Almeida, que é amplamente utilizada e contribuiu para a disseminação do cristianismo em nosso país. Seção 8. Além dos bancos da Igreja. A influência duradoura da Bíblia. A influência da Bíblia se estende muito além do âmbito da religião, permeando arte, música, literatura, direito e movimentos de justiça social ao longo da história. Suas histórias e ensinamentos inspiraram inúmeras obras de arte, desde os impressionantes afrescos de Michelangelo na Capela Sistina, até a icônica representação da Última Ceia por Leonardo da Vinci. Os temas bíblicos de amor, redenção e a luta entre o bem e o mal ressoaram com compositores por séculos. Os oratórios inspiradores de Johann Sebastian Bach, o majestoso Messias de George Handel e inúmeros hinos e espirituais se inspiram em sua mensagem atemporal. A Bíblia enriqueceu as tradições musicais em culturas e continentes. A ênfase da Bíblia na justiça e na compaixão alimentou movimentos de justiça social ao longo da história. Da abolição da escravatura ao movimento dos direitos civis, ativistas e reformadores encontraram inspiração em seu apelo para cuidar dos pobres, dos oprimidos e dos marginalizados. A influência da Bíblia no direito e no governo é inegável. Seus princípios de justiça, equidade e o Estado de Direito moldaram os sistemas jurídicos em todo o mundo. A Bíblia continua a informar debates sobre questões éticas, lembrando-nos da importância da compaixão, integridade e da busca por uma sociedade justa. Seção 9. Uma mensagem atemporal. A relevância da Bíblia no mundo moderno. Em um mundo frequentemente caracterizado por mudanças rápidas, incerteza e ambiguidade moral, a Bíblia continua a oferecer sabedoria, orientação e um senso de propósito para milhões ao redor do globo. Suas histórias de fé, coragem e resiliência diante da adversidade continuam a inspirar. Seus ensinamentos sobre amor, perdão e compaixão permanecem tão relevantes hoje quanto eram séculos atrás. A mensagem de esperança da Bíblia transcende o tempo e a cultura. Ela fala aos anseios mais profundos do coração humano, a busca por significado, propósito e conexão com algo maior do que nós mesmos. Em uma era de ansiedade e incerteza, a Bíblia oferece uma mensagem de conforto, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas lutas. O apelo da Bíblia à justiça social continua a ressoar em um mundo que luta contra a desigualdade, a injustiça e a opressão. Seus ensinamentos sobre compaixão, empatia e a dignidade de cada ser humano nos desafiam a criar um mundo mais justo e equitativo para todos. Embora as interpretações e abordagens da Bíblia possam variar, seu poder duradouro reside em sua capacidade de gerar diálogo, inspirar reflexão e nos desafiar a viver vidas mais significativas e orientadas por um propósito. O legado da Bíblia é um testemunho do poder das palavras para moldar corações, mentes e sociedades por milênios.